Nesse vídeo eu vou falar rapidinho sobre o pé torto congênito, né? Vou fazer um resumo rápido mesmo para não ficar cansativo, não ficar chato, tá? Vai ficar uns barulhinhos aí no fundo por causa da quadra aqui atrás. Então vamos lá, o pé torto congênito ele é definido como uma deformidade caracterizada por mau alinhamento complexo do pé, que envolve partes moles e ósseas com deformidade em equino e varo do retropé, cavo e adução do médio e antepé. Ele tem uma incidência aproximada de 1 para cada 1.000 nascidos vivos. Ele predomina no gênero masculino, tá? É 2 vezes mais comum nos meninos do que nas meninas. E ele tem acometimento bilateral em 50% dos casos. Sobre a etiologia do pé torto congênito, ela ainda é desconhecida, tá? Existem várias teorias aí que tentam explicar a origem do pé torto congênito, como, por exemplo, posição intrauterina do feto, compressão mecânica ou aumento da pressão hidráulica intrauterinas, parada no desenvolvimento fetal, infecções virais, deficiências vasculares, alterações musculares, alterações neurológicas e defeito no desenvolvimento das estruturas ósseas, e tem também algumas teorias relacionadas a defeitos genéticos. Tá? Mas como eu já falei para vocês, ainda não tem nada muito bem definido em relação à etiologia aí do pé torto. Sobre essa parte de anatomia patológica, que é bem chatinha, né? Aqui no artigo de atualização, que foi onde eu peguei, que foi a minha referência, né, para fazer esse videozinho aqui, não está ilustrada essa parte da anatomia patológica, o que eu acho que seria bem interessante para entender melhor essa parte aqui. Mas eu vou falar aqui para vocês e talvez imaginar ajude, né? Ficar tentando imaginar e ajude um pouquinho, mas eu não encontrei ilustração não aqui nesse artigo. Depois eu vou procurar em outros lugares alguma ilustração que possa facilitar aí o entendimento dessa parte da anatomia patológica. Então, no pé torto congênito, as relações tridimensionais entre os ossos, elas estão alteradas, né? De uma forma complexa, e as deformidades mais graves vão se encontrar no retropé, onde o talos e o calcâneo estão em equino acentuado. O calcâneo está posicionado medialmente e angulado em varo, e o navicular vai estar com um acentuado desvio medial. Além disso, os ligamentos posteriores do tornozelo, como os da região medial e plantar, eles vão estar encurtados e espessados. Os músculos tríceps-sural, tibial posterior e flexores dos dedos, eles são encurtados, tá? Eles estão encurtados. O pessoal tá jogando bola aqui na quadra, então vai ficar um barulho aí no fundo, porque senão eu não termino esse negócio hoje. Outras alterações, né, que estão associadas ao pé torto congênito são os músculos da panturrilha, né, que eles são menores. O tamanho do pé como um todo e dos ossos individualmente também é menor. Sobre o tratamento do pé torto congênito, né, falando sobre o método de Ponseti, né, o Ponseti, ele, depois de ter realizado estudos, ele realizou, né, estudos aprofundados sobre a anatomia patológica e funcional do pé torto congênito e desenvolveu e aprimorou um método próprio de tratamento em vista dos maus resultados obtidos em tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos até então em prática, né, isso aconteceu aí por volta da década de 40. Ele estabeleceu também detalhes, tá, sobre as manobras de manipulação e de confecção do gesso, bem como o segmento após a secção do tendão calcâneo e estratégias de prevenção de recidivas com base na idade da criança e na cooperação dos pais. Ele também identificou e divulgou quais eram os erros mais comumente praticados. Então, esse método de Ponseti, né, que é composto basicamente por manipulações e trocas gessadas seriadas, secção percutânea do tendão calcâneo e uso de órtese de abdução, ele se tornou o método preferencial para o tratamento do pé torto congênito idiopático em muitos países aí nos últimos anos. Tá? Como esse método ele teve uma grande aceitação, ele foi estendido aí para crianças mais velhas também.
O fundamento da técnica pela manipulação é corrigir as deformidades por meio da mudança plástica dos elementos contraturados e encurtados que possuem uma elevada capacidade elástica, né? Então, o tratamento segundo o método de Ponseti, ele deve ser iniciado nos primeiros dias de vida, com manipulações suaves, feitas em intervalos aí de 5 a 7 dias, seguido de uma aplicação de aparelho gessado cruropodálico com um joelho flexionado aí em aproximadamente 90 graus. O cavo ele é a primeira deformidade a ser corrigida com a supinação do antepé e apoio plantar na cabeça do primeiro metatarsal. A adução e o varismo eles são corrigidos simultaneamente nos próximos 3 ou 4 gessos, com contraapoio na face lateral da cabeça do talos e a abdução do antepé em supinação. Ao se corrigir a abdução de aproximadamente 70 graus, o varo deverá ser corrigido. Apenas após a correção da adução e varismo deve ser iniciada a correção do equino com gesso modelado na parte posterior do pé com flexão dorsal. Aqui nesse artigo também tem só ilustrações aí de criança com pé torto congênito bilateral resistente ao tratamento, né, pelo método de Ponseti. Vou até colocar aí para vocês darem uma olhada. E tem também aí a criança que teve sucesso, imagens de uma criança que teve sucesso aí com o tratamento do método. O método de Ponseti ele está sendo amplamente difundido, tá? Tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, por conta dos bons índices de correção, né, que têm sido obtidos, que estão próximos aí de... O método de Ponseti ele tem um porém, né? A maioria dos pacientes que são tratados por esse método, eles apresentam um equino residual que requer uma secção percutânea do tendão calcâneo. Essa tenotomia ela é indicada quando o retropé não alcança 15 graus de dorsiflexão após ser obtida a correção de varismo e do aduto, sendo necessário aí em cerca de 70 a 90% dos pacientes. As recidivas, né, ainda depois do tratamento, elas podem ser frequentes e elas fazem parte aí da própria história natural da doença e elas são causadas aí pelos mesmos fatores patológicos que iniciaram a deformidade. O uso da órtese de abdução e a manipulação domiciliar diária, elas devem ser incentivadas, né, porque elas podem atuar de maneira preventiva. E as recidivas, elas podem ser rapidamente tratadas com 2 ou 3 trocas gessadas. A cirurgia ela pode prevenir futuras recidivas e corrigir o ângulo talo-calcâneo. A ocorrência de varo e o aduto residual também podem ser tratados com correções cirúrgicas localizadas, como as osteotomias do médio pé ou no calcâneo, né, que evitam as liberações cirúrgicas articulares. Sobre os pés complexos e resistentes, né, alguns pés eles não são passíveis, né, de correção através da técnica de Ponseti, ou inclusive a própria aplicação incorreta do método, né, ele pode gerar aí de maneira iatrogênica deformidades mais complexas. Clinicamente, esses pés eles são caracterizados por apresentarem um equino rígido e acentuado, uma flexão plantar grave de todos os metatarsais, com uma aparência de um pé mais encurtado. Há prega transversal plantar profunda, tanto medial como lateralmente, além de encurtamento e hiperextensão do hálux. O tendão calcâneo está mais tensionado do que o habitual. Ele é longo, fibrótico, palpável até a metade proximal da panturrilha e produz equino acentuado, com profunda prega posterior no tornozelo. O antepé, além da adução, ele está em acentuada flexão plantar, tanto medial como lateralmente. O malelo lateral é mais profuso, o talos é protruso, o talos é aparentemente menor e a sua cabeça não é facilmente palpável, como no pé torto congênito habitual, sendo frequentemente confundida com uma tuberosidade anterior do calcâneo. A tentativa de correção, né, pela técnica habitual não funciona nesses casos, então, justamente por isso, muitos ortopedistas optam aí pelo tratamento cirúrgico. Então é isso. Eu fiz esse videozinho com base num artigo de atualização
né, que fala sobre o pé torto congênito, e eu espero que tenha sido útil.